Continuando com a série Constelação Sistêmica. Que ferramenta terapêutica é essa? Muito bem. Dentro da constelação sistêmica, existem 3 leis fundamentais que Bert Hellinger observou. Fernando Freitas criou uma 4ª. Depois eu vou falar sobre ela. Então, a primeira grande lei, uma lei que precisa ser respeitada, é a lei do pertencimento. Quantas pessoas, quando criança, têm a sensação que são adotadas, por exemplo, e são biológicas? Eu mesmo tinha esta sensação quando era criança. Questionava minha mãe, achava que eu não era filha legítima, que eu era filha adotada. Por que eu carregava essa sensação, né? Por que eu não me sentia pertencente a essa família? Quando existem situações passadas, vividas, pela mãe, pelo pai, pelo avô, então se a gente for analisar a minha história, a lei do pertencimento, eu posso voltar, imaginar, eu como descendente de alemães, que vieram da Alemanha, fugiram de situações, passaram perigo, vieram para uma terra desconhecida, com um idioma diferente. Como eles se sentiram quando chegaram aqui? Excluídos da sua terra natal. E dentro dessa exclusão, sofreram preconceitos, sofreram desafios. E essa exclusão está nesse inconsciente familiar, que dentro da sistêmica a gente chama de campo morfogenético, campo morfológico. Bert Hellinger também fala como um campo espiritual, mas esse campo espiritual não tem conotação religiosa. Tem a ver com aquilo que está fora da matéria. Então a gente pode dizer que é um campo energético, um campo de informação. Jung já falava do inconsciente coletivo, Platão já falava do mundo das ideias. Neste caso, Bert Hellinger fala que existe um campo da família, existe um campo, esse inconsciente coletivo familiar, existe esse inconsciente coletivo empresarial, existe esse consciente coletivo de uma cidade, de um estado, de um país. Então, são vários campos conscientes que eles vão se misturando. Mas quando a gente foca, no caso aqui do vídeo de hoje, é o inconsciente coletivo familiar, é onde nós trazemos as nossas dores, é onde nós trazemos as nossas fraquezas, os nossos medos. E aí, através dessas leis, a gente vai vendo o que aconteceu lá no passado que trouxe essa sensação, que trouxe essa dor. Então, quando eu percebi a dor do não pertencimento, e é interessante porque essa dor, ela acaba atraindo exclusão. Então, meus avós, eles foram excluídos da Alemanha, vieram para uma terra nova. Né? Não sei o que mais eles vivenciaram. Mas a minha mãe, o meu pai, saíram também da terra natal deles, no interior do Rio Grande do Sul, e foram para a capital. Eu nasci no interior e fui levada também para a capital. E a minha mãe passou anos sem ver a família deles, porque naquele tempo não se viajava e nem tinham condições financeiras, porque a lei da exclusão, ela tira tudo, né? Exclui. Então, para você garantir a fidelidade da exclusão, você não gera condições para poder voltar a ser incluído. Então, você se exclui e o sistema garante essa exclusão. É inconsciente. A gente fala dentro do sistema que é uma escolha, mas não é uma escolha literal, eu decidi isso, não. Mas dentro desse inconsciente familiar existe esta escolha. E muitas vezes a gente, por amor, a gente se comove com aquela situação, né?
E nesta comoção a gente pega para nós parte dessa dor. Então, no meu caso, eu repeti exatamente o que a minha mãe fez. Eu também saí da minha terra natal, que embora eu já tivesse saído quando eu era bebê, mas eu saí da capital gaúcha e fui para São Paulo. Então, eu fiz o mesmo movimento que a minha mãe e me excluí da minha família de origem, fiquei distante. Então, perceba que esses movimentos acontecem. Dentro do núcleo familiar, houve várias exclusões. Eu tive irmãos que foram excluídos da família por crenças religiosas. Minha mãe fez esse movimento. Então, na verdade, ela fez porque queria? Não, ela só queria garantir o movimento da exclusão. Ela se sentia excluída e foi. Quem se sente excluído acaba excluindo também. Então, porque é uma energia, é aquilo que está vibrando dentro dela. Então, todo excluído gera mais exclusão. Mais tarde, eu tive um aborto. Então, o que acontece aí? Mais um excluído. Então, a gente percebe que o movimento da exclusão está na nossa vida quando a gente começa a perceber os excluídos. Ah, fulano foi embora. Ah, minha filha não fala comigo. Ah, minha filha está lá no exterior. Ah, minha filha resolveu ir para os Estados Unidos. Ah, minha família... Sabe? Então, você começa a ver que todo mundo vai embora. Quando você vai embora, o que tem aí? Uma exclusão. Então, a lei do pertencimento, você precisa trazer os excluídos para dentro desse campo aqui, do seu campo familiar. E o que acontece? Dentro da lei do pertencimento, o que nós temos que colocar aí que normalmente a gente exclui sem saber? Abortos. Quando você aborta, perde um bebê, perdeu uma gravidez, essa gravidez existiu um feto, existiu um bebê ali. Esse aborto tem que ser incluído no sistema. Quando você se separa, não importa quantas vezes seja, esse marido tem que ser incluído no seu sistema. Porque aquele que foi o primeiro, ele continuará sempre sendo o primeiro, ele não pode ser excluído. Então percebe que às vezes a gente faz a exclusão por ignorância, por não saber que funciona assim. Eu, quando percebi tudo isso e incluí esse aborto, hoje, por exemplo, eu passo a falar que eu tive 2 filhos. Um morreu. Então, já mudou. Até então, enquanto eu não sabia, eu tinha uma filha só. Porque nunca me passou pela cabeça que eu não deveria excluir. E sabe que mudou tudo na minha vida quando eu digo hoje eu tive 2 filhos? Parece que acomoda alguma coisa aqui dentro, sabe? Me preenche alguma coisa aqui dentro. Eu tive 2 filhos. É muito interessante isso. Faça essa experiência. Se você teve um aborto, inclua ele. Inclua ele, dê um nome para ele. Se você teve vários casamentos, inclua esses maridos na sua vida. Como é que a gente faz isso? Inclua a parte boa, aquilo que te levou a casar com ele. Internalize esses momentos que te levaram a casar com seus maridos. Não foca na separação. Foca no bom que vocês viveram. Guarda no seu coração, internaliza essa experiência. Traz ela. Você vai perceber que conforme você vai resgatando os excluídos, você vai sentir um preenchimento dentro de você. Esse preenchimento, você está elaborando a exclusão da sua vida. E isso devemos fazer com abortos, com ex-marido, com a família, com os irmãos. Quantos irmãos não se dão? E aí um irmão fica bem longe e é excluído porque ele pensa diferente, porque ele torce para um time diferente, porque ele tem um candidato na política diferente e você acaba excluindo. Quem perde? Todo mundo perde, toda a família perde. Então a primeira lei é a lei do pertencimento. E essa lei nós temos que aprender a incluir. Na constelação, a gente faz esse trabalho de incluir. E é interessante que conforme a constelação vai sendo processada naturalmente, ela vai se modificando. De uma forma mágica. Até aquele que estava excluído, quando existe a compreensão daquele excluído, ele se inclui naturalmente. Esse é o trabalho que eu faço com a constelação. É incluir os excluídos e também
na segunda lei do sistema, que é a lei do dar e receber. Dentro da lei do dar e receber, o que nós temos que entender? Que nós não podemos dar aquilo que não temos. Dentro do dar e receber, eu como mãe, eu gero o filho. Eu dou para ele a vida, a educação, tudo que ele precisa para se tornar um adulto saudável. A partir daí, ele vai para a vida. Eu não posso pedir nada para ele, porque meu papel de mãe era educar e botar para a vida. Então, não tem obrigação. Agora, se eu acredito que ele precisa me pagar o que eu fiz por ele, eu estou infringindo essa lei. Porque o meu receber é saber que a minha continuação vai ser dada através da família do meu filho, da minha filha. Então, entendendo que essa família precisa continuar existindo, que a minha parte foi feita e agora é com ela, o futuro do filho, da filha, essa é a hierarquia do dar e receber. Nós não podemos dar para os filhos aquilo que nós não temos. E não podemos exigir deles nada. Ele vai nos devolver, como netos, por exemplo, aquilo que ele der conta de dar, sem cobrança. E isso em todas as relações da vida. Nós nunca devemos nos despir para prover alguém. A gente deve dar aquilo que sobra, aquilo que nós temos em abundância. Se eu não tenho para dar, eu sinto muito. Não temos nada para dar. E isso está tudo bem. Respeitando isso, vai ter menos culpa, vai ter menos sentimento de incompetência, de não dar conta, de não ser bom o suficiente. Você só está exercendo a lei do dar e receber. Se eu não tenho, eu não dou. Ok? E a terceira lei é a lei da hierarquia. Essa lei é interessante, né? Quando a gente era criança, essa lei era parecia que era mais respeitada, vamos dizer assim. Onde a gente aprendia que a gente tinha que respeitar os mais velhos. A maior parte da nossa geração sabe que temos que respeitar os mais velhos. Os jovens de hoje, as crianças de hoje não são educadas a respeitar os mais velhos. E quando isso acontece, cria-se a desordem dentro do sistema familiar. O Júnior está concordando, vocês estão dando medo dele, né? Está lá pedindo atenção, hierarquia, né? Como ele é o último, ele acha que tem direitos. Estou ensinando ele a lei da hierarquia. Uma hora ele aprende. Muito bem. Então, a lei da hierarquia é: os irmãos mais velhos têm que respeitar os mais novos. O filho mais velho, ele tem responsabilidade sobre os mais novos. A lei da hierarquia é que coloca também que o primeiro marido, o segundo marido, o terceiro marido tem que ficar na sua ordem. Eles têm que ser acolhidos dentro dessa sua ordem. Dentro da lei da hierarquia, nós temos que respeitar os nossos pais, que devemos respeitar nossos avós e assim sucessivamente, assim como nossos filhos têm que nos respeitar. A lei da hierarquia. Quem vem primeiro tem mais direitos sobre os que vêm depois. Essa lei é muito importante ser respeitada, que muitas vezes é o filho que manda nos pais, muitas vezes os filhos exploram os pais, acham que eles são mais inteligentes que os pais e querem ter razão, desrespeitando os pais. Aqui você percebe que a lei da hierarquia não está existindo. Muito bem. A quarta lei que o Bernardo Freitas criou é a lei do tempo. A lei do tempo que olha o passado e o presente, e é onde estou agora. Eu gosto muito de usar isso, porque às vezes na constelação ela vai se montando e chega um ponto que a gente não consegue ver aonde está o passado e aonde está o futuro. E muitas pessoas não percebem que elas estão olhando para o passado em vez do futuro. Isso é muito interessante, parece mágico. A pessoa entra na constelação olhando para o passado. No momento que a gente cria todo o movimento de consciência daquilo que aconteceu e que está acontecendo, ela se vira e começa a se posicionar para o futuro. Isso é a mágica da constelação. Então, no vídeo de hoje eu encerro por aqui. Se você gostou do assunto, compartilha. Se você quer fazer uma constelação, estou às suas ordens. É muito
gratificante ver essa dinâmica, é muito gratificante ver um movimento de cura e de solução acontecendo nesse campo, nesse inconsciente familiar. E uma coisa muito interessante que eu vou acrescentar aqui. Quando a gente mexe, quando a gente toma consciência do que está fora do lugar e ajeita essa consciência nos lugares respeitando, né, cada lei, automaticamente o sistema desse inconsciente coletivo, desse campo conforcionante já mudou. E não muda só para quem está constelando, muda para o sistema todo. Então, essa é a maior gratificação. Você faz por você, você faz pela família, você faz por seus descendentes. Então, você leva consciência a essa inconsciência. É maravilhoso esse trabalho. Bom, muito bem, fico por aqui. Até o próximo vídeo.